Olá amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações aos inscritos, saudações também para quem não é inscrito. Estarei disponibilizando logo abaixo do vídeo o grupo Olhos no Céu, família Olhos no Céu, onde os senhores poderão interagir e assim ficarão à vontade para postarem imagens e vídeos. E assim podemos interagir melhor. Pessoal, imagens de um fato que ocorreu na década de 80. Muitos não conhecem, mas ocorreu aqui no Brasil, no Pará e no Maranhão, na cidade de Colares, chamado Operação Prato. Imagens de UFOs fotografados pela FAB, Força Aérea Brasileira. Imagens de 40 anos atrás, de objetos luminosos. Em meados de 1977 e 78 ocorreu um fenômeno chamado chupa-chupa. A cidade inteira foi vítima de ataques por uma luz proveniente desses OVNIs, tanto de dia, tanto como à noite, e daí essas pessoas logo ficaram anêmicas. E esses objetos luminosos apareciam com muita intensidade. Por ser uma cidade pequena, não possuía nem médico, então foi chamado de uma outra cidade próxima, uma médica, doutora Adelaide. Aqui é um registro bem interessante. Vou dar uma paradinha aqui, tentar voltar aqui, ó. Vou falar a respeito da médica. Depois eu falo sobre esse registro aqui. Então essa médica foi chamada porque as pessoas que eram atacadas por essas luzes se sentiam fracas. E daí a médica constatou que elas ficavam anêmicas. Ou seja, essas luzes retiravam, coletavam sangue, material genético, a ponto das pessoas ficarem anêmicas. E daí, a FAB foi chamada, pois já estava demais. E a FAB montou acampamento, e aí puderam tirar foto desses UFOs. E a FAB nada pôde fazer. Simplesmente a FAB coletou material, até que de um certo tempo, passou um certo tempo, e esses eventos cessaram. Tá? Então houve a operação chamada Operação Prato, né? Foi uma operação da FAB, ó. Então tá aqui, ó, um registro, tá? Aqui foi considerado um dos maiores fatos da ufologia aqui no Brasil. É como se fosse o caso Roosevelt, né? Só que o caso Roosevelt brasileiro. Ou até mais do que isso, né? Aqui as observações compõem o relatório militar. 26 fotografias de OVNIs. Seguiu sentido noroeste-sudeste. O OVNI mudava de cor, passando do branco ao azulado, muito intenso, para o vermelho rubro, variando sua
luminosidade e velocidade. Os elementos da equipe não observaram sua ascensão. Desapareceu por interposição de árvores. O OVNI baixou de uma altura de 400 metros para 70 metros. Tá aqui, ó. O dia, né? O local, lá no Pará, 17 de dezembro de 1977. Os equipamentos. Tá aqui o filme na época, né, na filmadora. Bem interessante, ó. Tem a forma dele circular. Tá o fotógrafo, né? Fotógrafo militar. Então, bem interessante essas imagens. Operação Prato, uma operação militar pela FAB, Força Aérea Brasileira, a fim de investigar os fatos que ocorreram na década de 80. Muitas pessoas não sabem disso. Então, a cidade inteira de Colares foi atacada por esses UFOs, né? Esses UFOs assim coletavam o material genético das pessoas. Daí a FAB chegou para investigar esse incidente, mas nada pôde fazer, simplesmente ficaram tirando fotos. Até que em um determinado momento, esses fenômenos, né, passaram. Então só era captado luzes à noite. Em muitos casos eram feitos desenhos. Isso aqui seria o UFO. Naquela época não tinha filmadores como hoje, né? Hoje as filmadoras brincam, mas na década de 80 não era assim. Então eles faziam até desenhos. Agora, pessoal, o que eu entendo da ufologia é que isso não foi feito à toa. Algum evento estava ocorrendo ali, estava prestes a ocorrer ali, um evento sério. Então por isso teve essa intervenção, né? Alguma coisa esses seres estavam estudando naquela população. Algum surto de viral ia acontecer. Então eles precisavam, com urgência, criar anticorpos. Algum vírus poderia surgir dali. Então esses seres estavam preparando anticorpos às pressas. Porque o UFO, o OVNI, ele aparece, ele surge, não à toa, tem um propósito. E nesse caso, foi uma intervenção de urgência. Pode-se dizer que aquela cidade inteira foi examinada. E os militares não foram atacados, e nem a médica, porque eles eram de outra cidade. Tanto a médica quanto os militares da FAB não tiveram seu material genético coletado, somente a população daquela cidade. Tem uma foto aqui que eu acho bem interessante. Então
Então aí, para quem pertence a grupos ufológicos, quiserem interagir, compartilhar, esse vídeo é bem interessante. Todo mundo aí que pertence ao grupo ufológico sabe do caso Colares, Operação Prato. A população chamava de chupa-chupa. Essa aqui eu acho bem interessante, ó. Olha só a luminosidade, o tamanho do brilho. Muito interessante. Chega até a arrepiar, né, pessoal? O comandante dessa operação era o comandante, o coronel Holanda. Anos depois, o coronel Holanda se aposentou, aí ele deu a entrevista, né? Ele se pronunciou e falou a respeito do caso. Quando era militar, ele não poderia falar, mas aí depois que ele saiu da força, já aposentado, reformado, aí ele falou sobre essa operação. Cheirado pela Força Aérea à noite, então só se via as luzes, né? Isso aqui é muito bacana, hein? E podemos observar que são UFOs de várias formas, vários formatos. Olha, lindo! Isso aqui também é bem bacana. Vejam só, pessoal. Isso aqui também é bem legal. Tem um carimbo de confidencial, tá, pessoal? Isso aqui não é montagem, não. Então, houve uma intervenção massiva. O nome disso é intervenção massiva. Foi expressa. Foi urgentíssimo. É um termo militar. Urgentíssimo. Então esses OVNIs precisavam fazer isso. Eles precisavam coletar o sangue dessas pessoas. Alguma coisa estava acontecendo ali. Que provavelmente está acontecendo naquela região. Poderia haver algum surto, estava prestes a desencadear alguma epidemia que poderia se espalhar rapidamente. Então esses UFOs precisavam intervir, coletar o material genético daquelas pessoas e criarem rapidamente anticorpos, e assim poderem espalhar na atmosfera. A cada ano, o avistamento de UFOs fica mais frequente. Esse ano eu vi bastante. 2018. 2017, 2016, ou seja, eu fiquei 10 anos sem ver um UFO. Esse ano, 2018, eu vi vários. E não tenho vergonha de falar. Muita gente relata
Vários inscritos relatam verem UFOs com frequência, principalmente em Portugal. Pode estar acontecendo uma intervenção. Pode ser que esteja para acontecer algo impressionante. O objeto em forma de charuto cilíndrico. Pessoal, um forte abraço a todos. Quem gostou, dê um like. O like é importante para o crescimento do canal. E aperte o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo.